China, da blá, blá, blá. China, por aí em diante. Assunto pele também. Temos a nossa pele, que é escurinha, toda ela linda, mas não, chegou uma altura em que havia aí uma febre da dita movante, não é? Vimos tanta menina ficar clara uma parte e outra não. Tanto que nós conseguimos perceber ainda hoje, homens só são claras esta parte aqui da cara e o resto do corpo é escurinho. No entanto, vamos conversar um bocadinho sobre isto, porque quais são as razões, por que as pessoas perdem esta Tende a mudar. essência? Exato. No entanto, Dilton Diniz, este que já está conosco hoje, bem-vindo e já sabe muito bem, a casa é toda sua, saúde aí, o pessoal em casa, a câmera é toda aquela. Um bom dia, Cristina, amigas. Gostaria de agradecer mais uma vez, cá estar. E dizer que gostei da introdução que colocaste mesmo. Acho que estamos a caminhar num bom processo. Dizer que eu trago como tema a falsificação da consciência africana. Quais são os dilemas e perspectivas por detrás disso. Como estava a dizer, há esse fenômeno constante agora, com a modernidade, né? Tendemos a copiar certas tendências de fora do país. Mas, como disseste, por que isso acontece? Por que agora a tendência das mulheres clarearem a pele, a tendência das mulheres seguirem padrões de beleza que não se adequam àquilo que elas são de natureza? Em parte, eu poderia dizer que isso acontece porque há o quê? Por exemplo, vou falar da natureza do poder. Por exemplo, se uma mulher clareia a pele é porque ela costuma ver isso na televisão e nós já costumamos assistir isso e achamos que o belo provém daí. Então, como todo mundo quer ser bonito, nós copiamos esses padrões. Sim. E digamos que um pequeno motivo daquilo que faz com que as pessoas em algum momento deixem a sua identidade e procurem uma outra identidade. E isso também em algum momento pode influenciar naquilo que são os documentos desta pessoa. Falo do BI, da carta de condução, onde possui lá fotos. Imagina só a polícia perto da carta de condução. No documento vê uma pessoa escura. Uma pessoa escura e pessoalmente assim a pessoa está toda ela clara, quase mulata. Não é? No entanto, quais são os contornos que isso pode trazer para a sociedade? Não é? Que esta perca de identidade pode trazer para a sociedade? Bem, os contornos são vários. Por exemplo, podemos olhar para a questão que estava a dizer. Hoje em dia, por exemplo, se você se maquia demais, é bem possível que aquelas máquinas de reconhecimento facial não te reconheçam, porque elas conhecem os teus traços. Então, é uma das coisas essa aí também pode acontecer. E dentro das várias, por exemplo, eu mesmo, quando costumo visitar, como eu cresci muito mais na parte da cidade e tal, quando vou visitar a minha avó, tenho um pouco de dificuldade de me comunicar com ela de forma fluente, porque ela é Shitsa. Shitsa. Sim. Nhambane. Sim, Nhambane, sim. Como é só convidar-me, pai. O Micas Matsinha Shitsa é mau. Ele é muito bom. Eu também estou a aprender aqui. Uau. Mas em parte porque, como eu gosto de ler, boa parte da literatura, tirando a Bíblia nesse caso, está em português. Então eles não costumam traduzir para nossas línguas cá locais. Então isso que acaba. Sim, eu estava a dizer que a Bíblia que foi traduzida, mas os livros. Sim, não, eles não traduzem. Então, para nós gostamos de ler, será bom que também lêssemos em línguas para poder. Então há esse problema que até os que vão à televisão têm aquele sotaque mais português. Que é mais portuguesado, porque eles assistem na televisão os outros debates de fora. Porque embora hoje em dia há debate em Moçambique, não se compara debate em Portugal, Brasil, as lives e tudo mais. Outra coisa que acontece, nós copiamos os europeus de forma sistemática. Nós não queremos, de certa forma, pegar aquilo e adaptar à nossa realidade. É verdade. Vejamos, por exemplo, a questão dos influencers digitais, que não nos influenciam em nada. Então, é algo que nós vimos, apreciamos, copiamos, mas nós copiássemos e precisamos trazer certos valores, certas características nossas próprias,
sei lá, divulgamos mais talvez o Panza, a Marabenta, tirando esses vídeos que estão polêmicos, que andam por aí, que não nos valorizam em nada. Existe uma particularidade. Temos encontrado já agora algumas celebridades que têm enaltecido a nossa africanicidade. São muitas pessoas. Várias celebridades têm tido esta causa de valorizar desde a cultura, atenção, desde a música. Temos encontrado alguns que lidam com o cabelo africano, mostram-nos as vantagens de ter o cabelo africano. O que tem acontecido é que os mesmos não têm tido aderências, ou seja, a sociedade não tem estado a favor destas pessoas. A pergunta é esta: a culpa associa-se a quem aproxima ou aparece na sociedade para incentivar os mesmos a exaltar ou a enaltecer o que é nosso da África, ou a sociedade no geral que, ao invés de preocupar-se em acompanhar e conhecer os valores da nossa africanicidade, tende a procurar o que é de fora? Sim, eu gostei da constatação, foi muito boa. Não, tocaste num ponto focal. Em parte porque, por exemplo, o que eu estava a dizer, nós não, embora haja o que está a dizer, de fato acontece, sim, mas se, por exemplo, se dentro do nosso canal aberto de TV, há mais programas brasileiros, sim, há mais, há mais lives brasileiras, então, de certa forma, nós crescemos a gritar que a beleza de verdade é aquela. Então, a tendência mesmo é seguir esses padrões. Sim, sim. Então, por mais que, por exemplo, também, outro problema é que nós aqui não produzimos, por exemplo, não temos uma indústria, por exemplo, de fazer cabelos mais naturais, como os nossos. Então, os que mandam os cabelos são eles que depois vendem, aquilo se compra e vira uma tendência. Então, em parte, acontece por causa disso. Eu até trouxe aqui um poema que eu gostaria de ler, que exalta mais ou menos, de certa forma, a natureza de como é que o poder influencia as dinâmicas da sociedade. Ok. Voltando ainda à mesma pergunta, qual deve ser o posicionamento do influencer que dedica-se a enaltecer o que é nosso e partilha com a sociedade, e a mesma sociedade critica-o, ou por outra, não acompanha, não apoia o que é de fora? Qual deve ser o posicionamento? Porque o dilema já conhecemos. Para quem é estudante da filosofia, vai encontrar lá um ponto um tanto que interessante, que a sociedade é que corrompeu o homem. E nós encontramos alguém que tende a resolver ou a trazer a solução, tanto deste ato. Qual deve ser o posicionamento da sociedade numa altura em que já está corrompida e tende a acompanhar sempre o conteúdo de fora e não o nosso? Então, eu diria que talvez será um problema de várias frentes. Porque não basta só que nós cá falemos, mas, por exemplo, eu vou dizer, por exemplo, Micas, o programa que está a dar, gostas deste cabelo, mas por mais que você não tenha, por exemplo, teu chefe diga que não, a partir da manhã tens que usar cabelos, tens que usar, por exemplo, a Cristina, não vou dar o exemplo dela, como é mulher, então tem que usar tissagens. Você terá que obedecer a verdade do seu mestre. Ok. Então nós, como quem nos governa, nosso governo ainda é muito pobre, ele não tem capacidade, porque o que eu posso dizer? O poder é a capacidade de influenciar os outros e fazer da realidade do outro a sua. Sim. Então, é isso. Por mais que nós aqui falemos, demos palestras, mas se no fundo a gênese ainda é aquela de cumprirmos agendas externas, sempre teremos esses problemas aqui enraizados. Porque... E qual seria a solução? Porque descobrimos aqui o problema, a questão da desvalorização do cabelo, a questão da desvalorização da pele, vários dilemas nós encontramos na sociedade e temos visto e infelizmente lamentado. A pergunta é: quais são os procedimentos a seguir para ter a solução e, quiçá, ter uma sociedade que vai valorizar o que é nosso, o que é de África? Porque quando nós conseguimos, particularmente tenho estado no Franco Moçambicano, de vez em quando, pude perceber que a maior parte dos turistas ou dos estrangeiros tendem a apreciar um pouco mais o que é de África. Preocupa-se em conhecer a capulana, o cabelo natural. Há uma preocupação da parte deles em conhecer um pouco mais daquilo que é nosso. E nós não. A pergunta é esta: qual é a solução? Qual seria a solução, os primeiros passos ou o procedimento a seguir para poder se resolver este dilema?
Sim, na verdade, se eles apreciam, porque dentro se eu for a ver, dentro da literatura, Sim. diz-se que a África é o berço da humanidade, não é? Então, nós todos, se formos a voltar às origens, iremos ver que boa parte do que existe hoje em dia Sim. partiu daqui. Há vários autores, tem o Amos Wilson, o Wade Nobles, eles sempre ressaltam essa ideia de que o Egito foi sempre a primeira civilização. Por exemplo, se for a ver, as pirâmides que existem no Egito foram construídas, sei lá, talvez há mais de 10 mil anos atrás. Sim. Mas a arquitetura, a engenharia aplicada naquelas pirâmides, até então, nenhum outro cientista conseguiu replicar. Então, é vislumbrante, é algo de um nível, de uma inteligência que, na verdade, deixa muitos de boca aberta. Sim. Então, eles que vêm para cá, eles, de fato, as agendas são várias, mas dizem que vêm apreciar. Mas veja, agora é proibido tocar batuque dentro da igreja, mas aquelas outras... aqueles outros instrumentos mais avançados tocam numa boa, num casamento. Você não pode levar a tocar batuque, mas tocas, por exemplo, então a própria timbila, que não entra nas nossas festas. Sim. Mas pianos e tudo mais. Mas se for a ver, dentro da origem, da gênese da coisa, está lá por detrás da origem no Egito, tanto nas religiões, nas tradições africanas, a timbila. Sim. E todas as outras coisas. Então, eles dizem que vêm para aqui com essa ideia de apreciar, mas por outra, voltam a nos vender aquilo que eles mesmo vieram cá apreciar. Realmente. E olha, isso não só na parte cultural, na parte social e econômica. Veja, nós não produzimos nada, desde as lâmpadas que temos aqui, as câmeras de última geração que vêm do Japão. Então, ao observarmos essa gênese, uma pessoa tem que ter a capacidade de analisar tanto economicamente, politicamente, socialmente e psicologicamente. Porque nós tivemos a falar dos transtornos, mas nós temos transtornos. Um dos transtornos é o auto-ódio. Então nós, de certa forma, odiamos a nossa própria pele. Mas isso porque nós queremos, todo mundo quer estar onde há o poder. Se hoje em dia estás aqui a apresentar o programa, é que de certa forma você quer a autonomia, quer o poder de exercer influência sobre ti e sobre os outros. Então é nessa vertente também que nós devemos tomar consciência disso. Mas de certa forma também outros atores também entram nesta batalha. Okay. Nós estamos a fazer a nossa função como divulgadores. Eu sou divulgador científico, vocês divulgadores, mas outros também deverão entrar e fazerem a sua vez. Ok, ficou. Embora não tenhamos nós o tempo suficiente para poder se desmistificar, queríamos nós saber conhecer os passos, os procedimentos para que haja esta solução, porque é um desenvolvimento que é bem-vindo, porém traz aqui alguns transtornos. Afinal de contas, no final do dia, podemos nós perceber que quanto mais desenvolve-se, perde-se os princípios, não só um pouco daquilo que nós falamos aqui, mas em alguns pontos também. É verdade, dizer que, olha, daqui a pouco nós vamos sim poder abrir as linhas de chamada para que possamos interagir com todos os queridos internautas e telespectadores, para falar um bocadinho, ou melhor, para contar um bocadinho mais de si, do seu dia, se calhar responder algumas questões aqui que foram deixadas levar o prêmio. Para levar aqui o prêmio, que é o Sumo Sanis e também a bobina King Mosquito Cool. Queremos também interagir com todos vocês. No entanto, daqui a pouco vai passar-se o número no seu rodapé. Enquanto isto, estamos sim em conversa com o Dilton Diniz, este que nos traz um tema super interessante, que é a perca da essência, da nossa própria africanicidade, a perca dos nossos princípios, não é? No entanto, poderia ser também um tema em que você poderia dizer quais são os princípios que a sociedade já perdeu hoje em dia. Para si, amigo telespectador e internauta, o que é que a sociedade perdeu?
quais são os princípios que nós abandonamos como sociedade africana, o que nós estamos a deixar de lado que não deveríamos deixar, não é? Deixe ficar também aí a sua opinião e olha, vamos sim poder interagir. Nossa rede social é essa que já está assim a pipocar. Temos o Tomás Macheu que diz que o programa está super interessante e mais uma vez diz, não estamos a ver o número para fazer a ligação. Daqui a pouco vai passar aí sim um número no seu rodapé e vamos poder sim interagir. Perfeito. Então, Denise, indo para esse aspecto, quais são os pontos cruciais, quais são os aspectos principais que você vê que, olha, estão perdidos, mas deveriam ser recuperados na sociedade? E de que forma recuperá-los? Os aspectos são vários. Se nós formos a pegar por fator, por exemplo, eu poderia dar exemplo de que, saindo um pouco fora do tema, eu poderia dizer, olha, a questão da igualdade de género que estamos a ver atualmente é algo que, de certa forma, veja, a igualdade de género é algo que nós, de certa forma, vimos na Europa, antes não tinha aqui em África. Eu cresci, minha mãe sempre teve divisão de funções, o homem sempre teve a sua função, a mulher, mas de certa forma nós vimos que isso deveria mudar. Mas veja só que agora o que se tem em mente é que a igualdade de género cria mais problemas do que soluções. Então, porque uma vez que a mulher já tem o poder, ela já, de certa forma, já não respeita mais o marido, ela já não tem aquele respeito, porque antes ela dizia, ok, o homem é o provedor, o homem ele está sempre em casa. Mas uma vez que ela já tomou também a consciência de ter seu próprio poder, de certa forma em casa ela já não vê o marido como o tal. Então isso acaba sendo um problema que nós ao trazermos esse tipo de políticas para cá, nós não analisamos primeiro. Então um dos problemas é esse. Outro problema talvez seja as nossas próprias nossos próprios nomes. Veja que eu chamo-me Dildon, você é Cristina. Mas por exemplo, se você vai, veja aí um chinês. Chinês tem o próprio nome chinês. Você vê por exemplo, indiano também. Mas você veja que se você estiver num grupo, qual é o teu nome? Você pergunta aí, meu nome é Cristina. Como, tá a ver? Tinha que ser Tequassani. Tinha que ser Kensani, tá a ver? Então isso acaba criando um transtorno mais wide. Aparece um Tomassani. Então, uma das coisas é essa. Mas, enfim, esse é um problema de... É realmente isso e nós estamos com um tempo assim meio curtinho e vamos pedir para identificar aí as últimas considerações, beijinhos e abraços, contactos. Deixo aqui o meu contacto, é 84